Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar, a nossa aula aqui, entendendo a situação que nós estamos vivendo. Eu espero que vocês estejam entendendo a aula, o vídeo. É muito importante pra gente vocês trazerem um feedback de o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês querem que a gente tente melhorar, para facilitar o entendimento de vocês. Porque pra gente é muito importante que vocês estejam entendendo o conteúdo, tá? Como a gente não pode estar, na sala de aula com vocês, a gente sabe que vocês estão entendendo o que está sendo passado por aqui, tá? A gente espera muito que essa situação passe logo, que tudo seja para que a gente possa estar na sala de aula nova, podendo compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá, a nossa aula de hoje é sobre dinâmica. E antes da gente entender o que é dinâmica, eu vou dividir essa unidade, começa lá na página 303, tá? Eu vou dividir essa unidade em 2 vídeos, porque eu acho que os temas vão ficar melhor em 2 vídeos, tá bom? É muito importante pra gente começar a gente entender o que é um referencial. Referencial vai ser aquilo que a gente vai escolher pra seguir como fonte, né? Por exemplo, a pessoa no carro. A pessoa tá no carro, ou no ônibus, que seja, ela vai estar em movimento. Para a pessoa que está do lado de fora, vendo ela e outra pessoa em movimento, por exemplo, eu estou no carro com meu namorado, tem uma pessoa do lado de fora olhando. Para ela, nós dois estamos em movimento, porque ela adotou como referencial a visão dela. Agora, se o referencial for a Manuela, que está dentro do carro, eu posso achar que o meu namorado está parado. Entendam que é muito importante a gente determinar o referencial, deixar o nosso referencial claro quando a gente for responder alguma coisa, porque o referencial vai mudar a resposta. Então, se no enunciado, se numa questão a pessoa já deixou claro o referencial, olhe por esse referencial, não adote outro. Ou se ela deixou que você adote seu referencial, deixe bem claro qual é o seu referencial para que ela possa entender do que você está falando. É muito importante a gente entender os fundamentos da natureza e ter em vista que os referenciais são importantes, tá bom? Então, se atentem a isso. Referencial é importante, vocês não podem deixar de esquecer isso. Vocês vão ver que durante a aula o tempo todo eu vou voltar para esse ponto. Aí, logo depois, a gente tem a trajetória. A trajetória é o percurso, todo o percurso do movimento de um corpo. Ou seja, o fato de eu sair da sala para vir pro quarto foi o movimento. E foi esse percurso que eu fiz. Isso foi a minha trajetória. Foi a trajetória do corpo Manuela. Tá bom? Continuando, a gente tem o próximo tópico: movimento e repouso. Lembrando que é importante vocês lembrarem do referencial. Como eu falei no início, eu estou dentro do carro. Eu posso falar que o meu namorado está em repouso. Se eu estivesse dirigindo, ele está em repouso, está parado. E posso falar que a pessoa que está andando lá fora está em movimento. O referencial foi o quê? A minha visão. Agora, se tivesse algum astronauta lá do lado de fora, ele poderia falar que ele está em repouso porque ele está parado olhando para a Terra e eu estou em movimento, assim como meu namorado está em movimento, assim como todas as pessoas estão em movimento. Por quê? Lembrando que a Terra tem um movimento de rotação e translação. Então, nós estamos em constante movimento, mesmo quando nós estamos em repouso. Então, sempre lembrem do referencial. É extremamente importante. Continuando. Agora nós vamos entrar na parte da física, que começam a ter algumas fórmulas para a gente poder entender a natureza, para a gente poder entender os fenômenos que acontecem na natureza. Então, a gente vai ter essas variações, tá? Para nos auxiliarem, para que a gente tenha uma noção. A primeira é a velocidade. A velocidade, ela vai indicar a variação da distância pelo tempo. Então, a velocidade vai dizer qual foi o meu percurso, a distância, que eu fiz da sala pro quarto, com o tempo e a velocidade que eu fiz isso. Se eu fui mais rápido, se eu fui mais devagar, isso a velocidade vai me dizer.
A fórmula da velocidade média é essa daqui. ΔS sobre ΔT. O que é delta, professora? Delta é a variação. Então, é a distância final, ou que seja, né, é o final menos o inicial. No caso aqui é o ΔS. Então, é a distância final menos a distância inicial. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Tá? E a gente tem um exemplo aí no livro de vocês, na página 304. Uma família resolve passar as férias na praia de Guarujá, São Paulo. Eles saem às 14 horas da rodoviária Cônego Domênico Rangoni, no quilômetro 30. Então aqui ele já deixa claro qual é o ponto inicial, qual é a distância inicial e qual é o tempo inicial, tá? Agora a gente vai chegar ao final. E chegam às 16 horas no quilômetro 230. Qual a velocidade média do automóvel? Então, eles vão botar aí as contas, né? E vão ver que VM é igual a 230, que é o final, menos o inicial, que é 30, dividido por o final, que é 16, menos o inicial, que é 14. Isso vai dar o quê? 200 por 2, dividido por 2, que vai dar 100 km por hora. Por que eu usei quilômetros por hora? Porque se está em quilômetros, tem que ser hora. Se estivesse em metros, tem que ser segundos. As medidas elas têm que ser equivalentes. Eu não posso colocar quilômetros e colocar segundos. Eu não posso colocar metros e colocar hora, tá? Tem que estar na mesma casa de medida. E a gente vai ver agora a aceleração. A aceleração é a grandeza que vai indicar a variação da velocidade pelo tempo. Ou seja, a aceleração é aquela medida que vai ver a velocidade em relação ao tempo. Por isso, a gente vai ter essa representação aqui, ó, de quilômetros por segundo quadrado ou quilômetros por hora quadrado. Por quê? Porque aqui na velocidade eu já tenho o metros por segundo, porque eu estou avaliando o quê? A distância pelo tempo. A variação da distância pelo tempo. Aqui eu estou avaliando isso, só que eu estou avaliando a velocidade. Só que a velocidade já tem esses dois aqui, correto? Então, além desses dois, ainda tenho mais um tempo, que pode ser segundo ou pode ser hora. Então, por isso que fica ao quadrado, ou segundo, ou a hora, tá? Então, vamos lá. Vamos ver a fórmula da aceleração média. ΔV dividido por ΔT. ΔV sendo V menos V0, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, e ΔT como T menos T0, tempo final menos tempo inicial. Vamos ver aí o exemplo. Um corredor começa a corrida a uma velocidade de 8 metros por segundo e termina sua volta no sensor marcando 6 metros por segundo em 14 segundos percorridos. Qual foi a aceleração média desse corredor? Então, ele faz as substituições devidas e a gente tem 8 menos 6 e 14 menos 0. 2 dividido por 14 deu 0,14 metros por segundo. Então, vocês viram que no exemplo anterior, ele utilizou quilômetros por hora e agora está usando metros por segundo. E ao quadrado, porque que eu estou usando o tempo, né, que eu estou avaliando aqui, mais o tempo que ainda veio da velocidade. Tá bom? Continuando. Movimento progressivo e movimento retrógrado. Movimento progressivo, a gente tem que ter, de novo, voltar para o nosso referencial. Vamos pensar aqui numa rua. A rua tem esse sentido. Então, quando tem um carro indo nesse sentido, ele está com a velocidade maior do que 0. Por causa do meu referencial. Está indo no sentido correto. Tá bom? A velocidade está indo naquele sentido que é determinado. Então, é um movimento progressivo. Agora, se numa rua desse sentido eu vejo um carro vindo na contramão, eu posso falar que é um movimento retrógrado. Porque o carro está vindo na direção contrária do sentido que foi proposto. Então, a velocidade dele vai ser menor do que 0. Negativo, né? Como se estivesse voltando mesmo. O movimento da ré também, né? O da ré também é bem... evidencia bem essa situação. E aí a gente tem a situação aqui do movimento acelerado e o movimento retardado.
O movimento vai ser acelerado quando a velocidade e a aceleração estiverem no mesmo sentido. Por exemplo, um objeto em queda livre. Essa caneta aqui. Se eu jogar ela, a aceleração e a velocidade dela estão no mesmo sentido. O movimento retardado é quando a velocidade e a aceleração estarão em sentidos opostos. Pode ser assim, pode ser assim. Assim, assim. Tá? Um exemplo, freio do automóvel. A velocidade do carro vai estar no sentido, aceleração também. Quando eu freio, eu vou tentar trazer a velocidade para um outro sentido, para tentar anular essas duas. Então, vai ser um movimento retardado. Vou tentar mudar para tentar anular esses sentidos, tá? Tem um texto aqui na página 306 falando sobre o airbag. É legal vocês lerem. Tem uma prática aqui na 307 que quem puder fazer, eu recomendo muito que faça, porque eu queria muito fazer essa atividade com vocês, pra gente poder analisar quem é o mais rápido da sala. Então, quem puder fazer e me mandar depois, vai ser bem legal. Depois a gente pode fazer, mostrar pra todo mundo. Eu posso criar uma apresentação pra mandar pra vocês. Quem puder fazer com o irmão, faz com o irmão. Quem puder fazer com o pai, faz com o pai. E vocês inventam aí, tá bom? Também é um pouco distrair um pouco a cabeça aí. Na página 309 tem um exercício para exemplificar bem esses dois temas que eu acabei de falar. O movimento retrógrado e o movimento retrógrado e progressivo e o acelerado retardado. Olha só. Se o movimento de uma partícula é retrógrado, ou seja, a velocidade tá no sentido negativo, e retardado, a velocidade e a aceleração tem que estar em sentidos opostos, então a aceleração escalar da partícula é, letra D, positiva. Porque se eu falei que ele é retrógrado, eu já estou falando que a velocidade dele vai estar no sentido negativo. Então, a aceleração tem que ser positiva, tá bom? Façam os exercícios, além desse, façam os outros exercícios, porque essa parte de fórmula, gente, tem que ser prática, tem que ser fazendo, tem que ser botando aí o lápis para funcionar, fazendo as contas para poder entender o máximo possível. Me mandem dúvidas, me mandem as dúvidas de vocês, o que vocês não entenderam quando tentarem fazer os exercícios também. Eu vou deixar uma listinha para vocês fazerem também alguns exercícios e eu espero que vocês possam entender a aula, mesmo a gente não estando aqui tão... Eu vou fazer agora um outro vídeo pra gente continuar a unidade 3, mas eu preferi deixar essa parte mais pra parte de aplicação e agora eu vou entrar na parte teórica, que são as leis de Newton, tá bom? Então, essa é a parte 1, espero vocês no próximo vídeo.